Fala pessoal, professor João Franco aqui com vocês para mais uma aula exclusiva aqui do canal. Dessa vez a gente vai ver na prática os exercícios que você pode e deve utilizar com o teu aluno que apresenta hiperlordose lombar. João, o que é hiperlordose lombar? Essa é a segunda parte. A primeira parte é a parte justamente teórica, onde eu te mostrei o que era hiperlordose lombar, esse desvio postural, como identificar, quais são as possíveis causas, as consequências e a segunda parte, que é essa, os exercícios que você pode utilizar para corrigir. João, cadê essa primeira parte, a aula teórica? Tá aqui no card. Clica aqui, vai aparecer em algum lugar aqui do card. Clica, você precisa assistir a aula teórica para entender todo o contexto do porquê que a gente vai utilizar os exercícios que a gente vai utilizar hoje. Então, a aula teórica e a aula prática. E lembrando que toda terça-feira e toda quinta-feira a gente tem aula aqui no meu canal. Terça-feira, aula teórica, quinta-feira, aula 100% prática, como a gente vai ver aqui, onde eu te mostro na terça-feira um principal desvio postural, as causas, as consequências, e na quinta-feira, exercícios que você pode utilizar para corrigir esse desvio postural. E hoje é a vez da hiperlordose lombar. Então, antes de assistir essa aula aqui, vai lá, vem aqui no meu canal, clica no card, assiste a aula teórica, chega de papo, solta a vinheta e bora pro conteúdo. Se você parar para lembrar o que foi dito na aula teórica sobre hiperlordose lombar, o que a gente pode ter como as principais causas? Encurtamento de ilho-psoas, reto femoral, tensão da face lata, adutores e quadrado lombar. Somada à fraqueza e possível alongamento de quem? Os músculos profundos e superficiais do abdômen, reto do abdômen, transverso do abdômen, também de fato determinada porção dos oblíquos. Possivelmente o alongamento dos isquiotibiais, mas também podem estar encurtados, tá? Isso tem que ser testado. João, onde é que eu vejo esse teste? Em janeiro, meu curso online é Expert em Postura. E a gente pode ter também, pode não, geralmente vai estar fraco ou complexo do glúteo, principalmente o glúteo máximo, em um estado de alongamento e possível fraqueza por desuso ou por uso incorreto. Então a gente vai ter a conhecida síndrome cruzada inferior. Todas essas informações estão lá na aula teórica. Então vai lá assistir, clica no card e corre lá. A gente tem que pensar o seguinte: foi identificado que os paravertebrais do aluno estão encurtados, tá? Geralmente se apresentam encurtados, principalmente nas mulheres por questões estruturais da pelve. Quadrado lombar geralmente pode estar encurtado e a gente fez o teste e identificou que ele está encurtado e reto do abdômen e transverso do abdômen estão fracos. O exercício que você vai utilizar para melhorar isso daí e matar dois coelhos com uma cajadada só é o verdadeiro abdominal infra. João, o que é o verdadeiro abdominal infra? É a flexão da coluna lombar, que na verdade é o único abdominal infra que existe. Aquele exercício de ficar levantando e abaixando a perna não é abdominal, é uma flexão de quadril. Mas isso não é assunto para essa aula, que é mais assunto de biomecânica, tá? Verdadeiro abdominal infra é o que a gente vai ver aqui agora. E por que a gente mata dois coelhos com a cajadada só? Porque a flexão da coluna lombar é um movimento que alonga os paravertebrais, que é o que a gente quer fazer se o músculo estiver encurtado, então a gente alonga. E ao mesmo tempo a gente ativa os seus antagonistas, que são quem? Transverso do abdômen, com a manobra de Brace, e o reto do abdômen, que vai ser o músculo que vai fazer a contração dinâmica para poder, de fato, flexionar a coluna lombar dele para fazer o abdominal. Então a gente alonga o músculo que está encurtado nessa flexão, enquanto ativa em uma contração dinâmica os seus antagonistas, que é o que a gente quer, para que a gente consiga, inclusive com essa ação de contração do reto abdômen, mandar um reflexo de inibição ainda maior para o quadrado lombar, para se alongar ainda mais. Então a gente praticamente reverte todo o quadro de hiperlordose lombar utilizando basicamente esse exercício e determinados alongamentos. Vamos para a prática do verdadeiro abdominal infra. A mão do aluno aqui, ó, não é para ele colocar força no ferro e puxar a barra para frente, porque senão vai usar o grande dorsal para fazer o movimento de levar, né, a pelve aqui em direção ao tronco dele. Não é isso que a gente quer. A gente vai fazer o quê? Manda o aluno colocar a mão aqui e empurrar para cima, só para estabilizar. Isso aqui é só caráter de estabilização. João, eu não tenho espaldar na minha academia. Como é que o aluno vai fazer isso? Você fica atrás dele e pede para ele segurar na tua canela. Simples assim, tá? Mas é complicado na academia não ter espaldar, né? Então, botou a mão. Ponto principal, estabiliza a cintura escapular. Aqui, ó, a escápula fica apertada contra a axila, então pede para o aluno apertar a escápula contra a axila, manter o serrátil anterior aqui, ó, em isometria. Estabilizou aqui todo o bloco superior, a gente parte para a estabilização do núcleo do aluno. Com que? A manobra de Brace. Inclusive, a manobra de Brace é um dos exercícios que você pode e deve utilizar com o teu aluno para conseguir melhorar a hiperlordose, porque é um exercício de ativação do transverso do abdômen que se encontra fraco na hiperlordose. Então, a manobra de Brace aqui já é um primeiro exercício para você melhorar a hiperlordose do
aluno. Então, Fernando, faz a ativação da manobra de brace, ó, fez a máxima inspiração, abriu a caixa torácica, agora ele vai fazer a máxima expiração, solta todo o ar, vai direcionando a costela para dentro e para baixo e você vê, ó, olha só o nível do desenho aqui já, ó, já tudo muito bem estabilizado no núcleo dele. Respira, mas sem soltar. Respira, relaxa, se concentra, tranquilo. Tá tranquilo? Ativou a manobra de brace, ó. Por quê? Ativou a manobra de brace para estabilizar a linha alba a partir da contração dos feixes superiores do transverso do abdômen, estabilizou a linha alba, o reto do abdômen tem uma base para poder se contrair e se alongar de forma eficiente, que é o que a gente quer, para os oblíquos não roubarem o movimento, né? Não atuar com a dominância sinergística, beleza? Então ativou a manobra de brace, o aluno vai fazer uma flexão do quadril de 90 graus para cima, para manter reto femoral e ilíopsoas em insuficiência ativa, eles não vão mais participar do movimento, e aí você vai pedir que o aluno faça o movimento da flexão da coluna lombar, que é justamente trazer o joelho para o peito, dar uma joelhada no próprio peito, removendo a coluna lombar e a pelve do solo, fazendo a flexão na coluna. Essa amplitude suficiente, ele vai voltar na fase excêntrica só até o ponto em que a pelve dele encoste no solo e ele já retorna a fazer a flexão novamente da coluna lombar, sempre mantendo a manobra de brace ativada para manter o transverso sempre ativo, a linha alba tensionada e o músculo poder alongar, vai fazendo, para que o músculo possa alongar e contrair de forma eficiente, ou seja, ele não pode desarmar a manobra, vai fazendo, ele não pode desarmar, soltar a ativação de todo esse complexo durante o movimento, tá? Ele tem que manter sempre a manobra de brace ativa, costela fechada, fazer principalmente a máxima expiração, vai na fase concêntrica, solta bem o ar na fase concêntrica, aperta o abdômen, dá uma joelhada no peito, volta, encosta a pelve e já sobe novamente. Aí, relaxou, Fernando? Relata aí pra gente. Ativou bem do abdômen? Então, cara, esse é um exercício perfeito. Você alonga o quadrado lombar enquanto contrai os seus antagonistas, tá? É o exercício principal que eu, professor João, utilizo com as minhas alunas que apresentam em pelordose e, cara, como vocês podem ver no meu Instagram, sempre dá resultado. Captaram isso daqui? Bora para o segundo exercício. Bora então para o segundo exercício para a gente tentar melhorar a pelordose lombar do teu aluno. Supondo que você já fez os testes no teu aluno e identificou que os isquiotibiais do teu aluno estão com níveis de flexibilidade bons, excelentes, ou seja, o quadril do aluno no teste de flexão de quadril unilateral foi em 90 graus e podia ter ido mais de forma passiva. Ou fez o teste de sentar e alcançar e o aluno conseguiu passar ali a mão da ponta do pé, ou a pelve não girou em retroversão, enfim. Você fez o teste lá, supondo que você fez os testes que tinha que fazer e identificou que na hiperlordose lombar do teu aluno os isquiotibiais estavam alongados. Que isso é super normal, já que a pelve vai estar girada em antiversão, né? Você vai estirar os isquiotibiais. O movimento de flexão do quadril da pelve sobre o fêmur, que é a inclinação anterior da pelve, é um movimento que alonga os isquiotibiais e também os glúteos, beleza? E, obviamente, né, os outros, o transverso do abdômen e reto do abdômen e determinada porção do oblíquo. Então, é super normal você encontrar, no caso de inclinação anterior da pelve, os isquiotibiais em estado de alongamento, mas também você pode encontrar em estado de encurtamento. Para isso que serve o teste, não existe afirmação de verdade absoluta quando se fala de avaliação postural. Tudo precisa ser testado. Fez o teste, identificou que eles estão alongados e o glúteo também está em posição alongada por conta da inclinação anterior da pelve e inclusive está fraco. Qual que é a jogada? É você buscar, né, utilizar exercícios que ativem esses dois músculos. E por que não utilizar um exercício que ativa os dois músculos ao mesmo tempo? Esse é o intuito da cama flexora com extensão, no caso aqui, uma extensão de quadril. Beleza? Que muitos professores acham que é invenção. Como é que é a cama flexora com extensão de quadril, João? Simplesmente durante a fase concêntrica, quando o aluno for flexionar o joelho, você vai pedir que ele remova a coxa dele de contato com o banco, ou seja, ele vai levantar a coxa durante a flexão do joelho. Mas a gente tem que voltar para os detalhes principais antes do movimento em si, né? O que? Estabilização da coluna, cintura escapular, a escápula pode ficar ligeiramente abduzida com o serrátil anterior em isometria e também o trapézio aqui, ó, segurado em isometria, o apoio da mão ali, ó, câmera. Mão firme, contraindo quem? Grande dorsal, para ajudar na estabilização da pelve por conta da origem dele na face tóraco-lombar e manter tudo alinhado, inclusive o tronco. Então temos serrátil anterior, os músculos escápulo-torácicos em suma, né? E o grande dorsal estabilizando todo o movimento. Manteve a lombar numa posição neutra e agora a gente parte de fato para a execução do exercício. Lembra que durante a cama flexora, algumas pessoas, né, que apresentam encurtamento de paravertebral e reto femoral, a pelve gira em antiversão durante a flexão do joelho, né?
Então, essa variação da camoflexora com extensão de quadril é uma das formas de você evitar essa antiversão pélvica dinâmica durante a camoflexora padrão, né? Sem remover a coxa do banco. Então, você também tem um outro intuito aí para utilizar essa variação, evitar a antiversão pélvica de forma dinâmica enquanto ativa a isquiotibial e glúteo ao mesmo tempo. Como é que a gente vai fazer isso? Sobe. Durante a flexão do joelho, você percebe que o Fernando removeu a coxa do banco. Ele fez uma extensão de quadril concomitantemente a uma flexão do joelho. Olha o nível de ativação do glúteo e dos isquiotibiais. Desce, Fernando. Alonga, a coxa volta a encostar no banco e ele vai fazer a flexão do joelho e vai remover a coxa do banco ao mesmo tempo. Então ele faz a flexão e remove, faz primeiro a flexão do joelho. Agora remove a coxa enquanto faz a flexão. Boa! Volta na fase excêntrica. Se atentando para que o aluno não deixe a pelve girar em retroversão, beleza? Então, durante a fase excêntrica, você pede para o aluno empinar a bunda para não girar em retroversão. Faz a flexão do joelho até a metade, agora começa a fazer a extensão do quadril enquanto continua flexionando o joelho, tá? Então, a gente vai ter a ativação tanto dos isquiotibiais quanto dos feixes inferiores do glúteo máximo, porque são os extensores de quadril. E a gente vai ter, querendo ou não, a máxima ativação de todos os feixes dos isquiotibiais, tanto no joelho, por conta da flexão de quadril, a porção distal, quanto na porção proximal, que são os feixes que mais fazem a extensão do quadril. Então a gente mata igual o abdominal verdadeiro ali, o abdominal infraverdadeiro. A gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Continua, Fernando. Faz a flexão do joelho e faz a hiperextensão do quadril, lembrando para que não ocorra movimento compensatório na pelve. Geralmente é difícil acontecer movimento compensatório na pelve nessa variação, porque a contração de isquiotibiais e glúteo ao mesmo tempo evita que ocorra uma antiversão da pelve, porque eles são músculos que fazem a retroversão da pelve. Então uma força anula a outra. Então a gente estabiliza aqui o centro enquanto faz o movimento com um movimento ação só no joelho e só na articulação do quadril. Mas lembrando que você precisa pedir que o aluno, durante essa fase concêntrica, né, quando ele for contrair o músculo, ele ativa a manobra de brace. Ele solte o ar durante a fase concêntrica, puxa o umbigo para dentro para manter todo o núcleo estabilizado e, de fato, direcionar só o movimento para o joelho e para o quadril. Fernando, relaxou? Personal, espero que tu tenha entendido. Agora bora pro último exercício que você pode utilizar. Personal, último exercício que você pode utilizar com o teu aluno para tentar melhorar ou corrigir a hiperlordose lombar. João, só existem esses 3, né? O terceiro é esse que eu vou mostrar? Não, cara, existem outros. Só que se eu for ficar te dizendo todos os exercícios que tu vai utilizar, eu tô te dando um curso de graça, apesar de eu já estar te dando um curso de graça. Então esses 3 você vai utilizar, pode utilizar e deve utilizar com o teu aluno que tenha hiperlordose lombar e antiversão pélvica funcional, beleza? João, qual que é esse terceiro exercício? O famigerado sapinho, o frog, que muito professor diz que é invenção, que não existe, que não sei o que lá. Primeiro que frog, ele não foi criado e não é utilizado visando a hipertrofia do glúteo máximo, como tem muitos professores que utilizam e defendem que ele é o melhor exercício para hipertrofia do glúteo. Não é. Isso aí de fato é mentira. O frog ele foi criado com o intuito de ser um exercício de ativação muscular. Ativação do glúteo máximo, ninguém está falando de hipertrofia. Claro, se o aluno for bem iniciante, esse estímulo que não tem resistência externa, é apenas a contração ali com o peso do membro inferior, esse estímulo pode gerar hipertrofia por conta da adaptação neural que ocorre nos primeiros meses de treinamento em pessoas iniciantes que estão, e essas adaptações estão diretamente relacionadas não só ao ganho de força, mas à hipertrofia. Então, para iniciantes, pode ser que esse exercício, de fato, potencialize a hipertrofia do glúteo máximo, mas alunos que já são treinados, intermediários ou avançados, óbvio que não vai gerar hipertrofia, não tem carga, não tem estímulo mecânico suficiente para disparar o processo de hipertrofia, tá? Então, precisa ter um entendimento aí dos conceitos e dos objetivos dos exercícios. Frog foi criado pela doutora Shirley Sarma com o intuito de direcionar o estímulo para a ativação do glúteo máximo durante a hiperextensão do quadril, removendo a participação dos isquiotibiais por conta da flexão do joelho, principalmente se eles estiverem dominantes sobre o glúteo máximo. Isso tudo você verifica em testes funcionais. João, que testes? Curso Expert em Postura em janeiro. E com o intuito de correção da síndrome do deslizamento anterior da cabeça do fêmur, que está diretamente associada à fraqueza do glúteo máximo, do iliopsoas e também do encurtamento dos isquiotibiais, da dominância e hiperatividade dos isquiotibiais sobre o glúteo máximo na extensão e ou hiperextensão da articulação do quadril, beleza? Então o frog a gente vai utilizar com o intuito de ativação muscular. Bota o aluno deitado no solo. Câmera, tem algum problema aí? Tá futucando na câmera? Fernando, vamos lá? Você vai colocar o teu aluno deitado na câmera, dá o zoom aqui. Coloque o teu aluno próximo do espaldar, ou próximo de algum lugar para ele apoiar a mão, tá? Ele apoia a mão ali
para poder estabilizar o tronco dele, para que ele consiga direcionar a ativação só para a articulação do quadril. João, não tem onde o meu aluno segurar, fica na frente dele e manda ele segurar no teu tornozelo aí. Claro, se for uma aula presencial, na consultoria online, manda ele ficar perto de algum lugar que ele possa apoiar a mão e segurar, beleza? Uma superfície sólida e rígida e estável. Então, apoiou, bota a testa no colchonete. O Fernando tá odiando ficar nesse colchonete, que ele disse que tá fedendo a sovaco suado. Tá doido pra rir, ele. Pede pro aluno apoiar a testa ali no colchonete, beleza? Apoiou a mão, vai pedir para ele empurrar a escápula contra a axila, estabilizou a cintura escapular. A força na mão vai servir para contração do grande dorsal, para auxiliar na estabilização da pelve, da coluna e também, querendo ou não, do ombro e da cintura escapular. O aluno vai flexionar o joelho em 90 graus ou mais, vai unir os calcanhares, vai fazer uma rotação externa do quadril, ou seja, afastar os joelhos. Você vai pedir que o aluno faça o movimento da hiperextensão do quadril, direcionando os pés em direção ao teto, estritamente vertical. Não é para subir jogando o pé em direção à cabeça, fazendo isso daqui. Por quê? Isso está diretamente relacionado ao estímulo para a hiperextensão da coluna lombar, junto à hiperextensão do quadril. Então o aluno vai sentir muito dos paravertebrais. Não é o que a gente quer no caso da hiperlordose lombar, que pode estar associado ao encurtamento desse grupo muscular. A gente não quer a participação deles, a gente só quer eles atuando em isometria para estabilizar a pelve, não em ação dinâmica, influenciando na lombar, beleza? Então manteve essa posição, vai pedir que o aluno ative a manobra de brace, principalmente durante a fase concêntrica, ou seja, quando ele for executar a fase concêntrica, você vai pedir para ele puxar o umbigo para dentro, né? Fazer a ativação do transverso do abdômen, da manobra de brace, concomitantemente a hiperextensão do quadril para neutralizar qualquer força de antiversão da pelve, beleza? Então manteve essa posição, Fernando, joga os pés em direção ao teto. Jó, você viu que ele jogou o pé estritamente vertical e faz a fase excêntrica dando uma joelhada no solo, sem deixar que o joelho faça extensão. Deixa o joelho sempre flexionado para manter os isquiotibiais em insuficiência ativa e reduzir a chance, vai fazendo, e reduzir a chance dele de participar nesse movimento dominando sobre o glúteo máximo, principalmente se o glúteo máximo tiver com um déficit de ativação neural ou tiver inclusive atrofiado, tá? Então manter o joelho sempre flexionado. Faz a hiperextensão do quadril, jogando o pé em direção ao teto, dá uma ajoelhada no solo e você vai pedir o quê? Que o aluno segura 1, 2, 3 segundos em cima da isometria, faz aqui a fase excêntrica, faz a fase concêntrica novamente, segura 1, 2, 3 com a máxima contração do glúteo, percebe que não tem movimento na pelve dele na coluna lombar, sobe, aperta o glúteo, Fernando, desce mais, vamos fazer mais 3. Sobe, segura a máxima contração, desce, mais uma. Segura 1, 2, 3, desce, só mais uma, sobe, segura 1, 2, 3, desce, relaxou, pode descansar. Ó, Fernando, um cara altamente treinado, bodybuilder e tá morrendo durante a execução do... E aí, Fernando, foi difícil? Foi. Fernando, você não acha, talvez você não ouviu, mas o Fernando tava aqui gemendo enquanto fazia o frog, ou seja, é extenuante, tá? Principalmente se o teu glúteo não tá forte o suficiente para fazer isso, tá? Inclusive tem teste para você verificar fraqueza do glúteo máximo na hiperextensão do quadril e hiperatividade dos isquiotibiais. Então tivemos aí o terceiro e último exercício que você pode utilizar com o teu aluno, tá? Para ativação do glúteo máximo, é o frog no solo. Então tivemos o que? Abdominal infraverdadeiro, cama flexora com extensão de quadril e frog, ou seja, um exercício direcionado para transverso do abdômen, reto do abdômen, um exercício direcionado para isquiotibiais com participação do glúteo máximo e um exercício direcionado estritamente para o glúteo máximo, ou seja, todos os grupos musculares que se encontram geralmente fracos e alongados em uma pessoa que apresenta hiperlordose lombar. E somado a isso, você usa exercícios de alongamento para alongar os músculos que podem estar possivelmente encurtados, que são os flexores de quadril, beleza? Espero que tenham todos entendidos e bora para a parte final. E para a gente finalizar, lembrando que toda terça-feira e toda quinta-feira a gente vai ter aula aqui no canal, onde vamos ter uma aula teórica na terça e na quinta sempre uma aula 100% prática, onde eu vou te ensinar alguns desvios posturais, a identificar os principais, as causas e tudo mais, e a parte prática, quais exercícios você vai utilizar para corrigir cada um deles. Então, lembra de deixar o teu joinha, se inscreve no canal e até a próxima aula.